Começando, graça e paz. Entrou ali, boa noite, sobe um pouco. Tá nos stores, ao vivo aqui, ó. Isso, tá ok. Ok, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Som tá ok? Pode fechar o som? Pode fechar o som, né? Aí. Começando, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série digital EJN Alphaville. Eu sou Alexandre, essa é minha esposa, Fernanda. Boa noite, graça e paz. Bem-vindos à nossa célula digital EJN Alphaville. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que deu no culto de domingo com o profeta Vinícius, sobre graça para mudança. E fica em Gênesis 6, 1:9, fala sobre a história de Noé. Aí fala na passagem de 6:1-9. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, e na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e o que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, sobre alguns pontos que o profeta Vinícius até citou sobre essa passagem, sobre aquilo que o Senhor quer colocar num ponto de entendimento da graça para a mudança, né? Então falou assim, se Deus estava arrependido do que havia criado, como assim foi dito no texto. O homem estava constantemente fazendo um mal, e era o mal, né? E o dilúvio foi algo horrível, foi um julgamento de Deus sobre aquele tempo. Apenas 8 almas sobreviveram, entre Noé, esposa, filhos e noras, né? Temos uma necessidade natural de nos encaixar em vez de nos destacar. Grande parte da nossa energia é investida em se encaixar. Andamos para nos encaixar, nos vestimos para nos encaixar. Se Noé tivesse se encaixado, ele teria se afogado no dilúvio. Se Noé fosse o tipo de pessoa que acompanhava essa cultura, com certeza ele se não iria, né? Como assim a gente fala, né? Se a gente for ver isso para a nossa vida, em relação aqui que está falando da cultura, né? Porque hoje temos diversas culturas, né? E como a nossa, oriental, japonesa, a gente vê que tem muita coisa que é um aprendizado que teve naquela cultura, né? E a gente vê se a gente acata isso e leva para a nossa vida e não tem essa mudança de querer mudar, a gente acaba caindo num buraco, de certa forma falando, porque você vai como até o profeta citou um exemplo do Titanic, né, daquilo que estava, o que estava errado, quando o Titanic afundou, as pessoas que estavam ao lado, né, acabaram indo para o buraco. Por quê? Porque estavam perto. E a gente vê que se a gente está próximo a alguma coisa, próximo ao que a gente está, nesse encaixe que Deus quer nos tirar,
a gente acaba afundando junto por determinadas coisas, né? Não digo tudo, mas as coisas que não faz bem para nós, não é certo e acaba comprometendo a nossa vida como família, como até profissional, né? E até como exemplo a gente vê na cultura japonesa que temos esse problema também de o mais velho tá à frente de certas coisas, de levar um negócio de o que o pai começou, né? Aquela empresa que chama familiar, que o mais velho tem que tomar conta, que o mais velho tem que é, ter tudo, né? Isso não só como homem, como também, eu digo a mais velha que absorve isso, como também nesse caso foi eu mais velha e a Fernanda mais velha, né? Como ela mulher e o homem, mas é uma carga que a gente vê que está nas nossas costas que é uma relutância até foi para mim de entender que eu não queria aquilo e eu saí desse contexto da cultura de não se encaixar. Não era cristão, mas na minha cabeça eu tinha eh, não de seguir aquilo que meu pai queria que eu fosse, como meu pai tinha um negócio de oficina, eu queria seguir o que eu tinha mais desejo, mexer com a arte, mexer com a criação, com a propaganda. E eu não segui esse caminho. Então, essa ruptura faz, às vezes, um desagrado do pai, é uma coisa que ele tem na cabeça de que na cultura que ele aprendeu tem que seguir assim, tem que ser assim. Então, para ele foi uma desobediência, de certa forma, né? Mas aqui a gente entende que muita coisa que a gente aprende hoje na vida cristã é que vê que Deus nos faz tá seguindo o caminho, faz ver aonde está a nossa obediência. E aí foi como Noé, né? De entender dessa graça, né? Que a gente vê que a graça no contexto era o favor. Noé estava com o favor de Deus, então pela obediência, pelo temor ao Senhor, ele foi um homem que Deus levantou. Mas aí a gente vê, né, que por que que foi os filhos, né? Teve todo esse contexto, quem sabe a história de Noé, né? De o filho ter feito uma coisa que foi desagrado ao Senhor, mas é que é, os filhos estavam junto a Noé, né? Então, era um favor e que eles estavam dentro, e, no contexto do favor de Deus. Mas Deus colocou isso a Noé, né? E a gente vê que a gente, às vezes, no contexto bom, no lado cristão, aonde você está, se tiver o favor de Deus, com a pessoa certa, você também está dentro dessa cultura, está no encaixe certo, né? E a gente vê que cada situação também para nossas vidas é esse entendimento, né? Certo? E aí, Certo? Tô ajustando aqui para ver se chama mais gente para assistir a live. chamaram a gente. Chamar nós para alguém assistir nossa live no Facebook. É, o Alexandre estava comentando sobre encaixes, né? E muitos de nós tentamos entrar em alguma tribo. Que tribo? Qual é a tribo que a gente está hoje? É a tribo de Jesus Cristo. Mas às vezes você quer ser encaixada, tipo assim, tem uma turminha lá, tem uma turminha do trabalho, tá? Vou dar um exemplo. Uma turminha do trabalho. Só que você quer encaixar nessa turminha. Então, para você encaixar nessa turminha, você precisa fazer o quê? Você precisa ir lá, mas, vamos beber, vamos num barzinho. Não tenho nada contra o barzinho. Só que eu e o Alexandre, a gente não bebe. A gente pode até conversar. Mas aí você vê assim, vai, vamos um pouco além.
Vai um casal, não vai o casal, só vai a mulherada. Eu sou uma pessoa casada. O que que eu vou fazer num bar com as mulheradas lá? Que a maioria é solteira, né? Não vou me encaixar num lugar desse. Então a gente começa a ter prioridades. E aí que a gente fala assim, né? O que que é mais valoroso para Deus? Uma pessoa que se valorize mais, né? Ou uma pessoa que tenta se encaixar numa cultura que não faz parte dela. Então, para a gente, eu vejo assim, que como é difícil isso para o mundo, a gente entender que, vamos dizer assim, me ajuda aí, amor. É difícil, né? É complicado, porque o que eu estou dizendo é algo polêmico. Como é que eu vou encaixar numa, numa, eh, vamos dizer assim, numa cultura como essa, que nem a gente está hoje? A cultura que eu digo assim, a cultura do mundo. O mundo que a gente vive é o mundo do mal. Você vê assim que pessoas, eu estava até comentando, em vez de casar, as pessoas não querem casar. Não quer casar, né? Vai divorciar mesmo, precisa casar. Aí eu estava comentando isso com meus filhos, né? É que, A gente vê como o pensamento é errado, a gente vê que, como a Fernanda falou, a cultura se envolve em diversas formas, né? Que vai se aprendendo sobre, tá, você tá no mundo, o mundo tá agindo assim, então você vai acabar, falar, não, é dessa forma, então vamos fazer assim, mas se você vê, se tiver esse discernimento, você fala, meu, tá errado, não é assim. Com a graça do Senhor que a gente vê, é isso, Deus dá entendimento para que a gente possa discernir e explicar, não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente para os nossos filhos, né? De que, não é porque, como a Fernanda falou, hoje ninguém casa, se junta e pronto. Não, não é dessa forma, ou que a gente possa entender que no mundo espiritual isso é uma coisa que tá errada, né? E aí tem consequências por causa desse ato, dessa atitude. Então a gente precisa estar regrado por muita coisa, né? Por isso que Deus colocou nessa passagem de Noé, de que foi desagrado ao Senhor, né? Aos olhos, na época, o que aconteceu, né? E a gente vê que o coração que o Senhor teve foi assim uma coisa que eu creio que foi abominável, né? Para muita coisa. E a gente vê até muita coisa que está acontecendo hoje, é, envolvimento não só parte espiritual, o inimigo crianças, né? usando crianças, coisa assim. Abominável. E às vezes as pessoas veem, normal isso, né? Mas não tem nem o que falar, é tudo normal, né? Sensualizar crianças, é uma coisa assim que. Homem querendo matar mulher, sabe? Você vai vendo as reportagens e você começa a ver que tem coisas absurdas. Então, o que a gente pensa é o seguinte, né? Onde hoje você se encaixa nisso, nessa cultura, né? Você quer entrar para se encaixar, você quer entrar para se destacar. Todo mundo, eu creio que Deus coloca algo na sua vida para destacar. E eu creio também que Ele que comanda a sua vida. Então, você vê que Deus salvou Noé, né, nessa trajetória. Ele podia exterminar todo mundo, a gente nem está aqui, né, mãe? Sim. Mas Deus é misericordioso e viu graça em Noé. É tanto para a minha vida como para a sua vida.
eu gostaria de deixar um recado que eu tenho certeza que Deus viu algo em nós, não só na minha vida, como na sua também, né? Que há esperança de que a gente possa ser algo para destacar, um bom perfume de Cristo, um exemplo. Não precisa, por exemplo, é, a pessoa tá lá falando, né? Mas ter princípios, né? Ser um bom exemplo. Sim, com certeza. Vamos orar? Vamos orar, né? Para tempo ao tempo aí, né? E deixar para quinta-feira outra parte. Cuidamos sim, Pai, Espírito Santo de Deus, para estar presente em nossas vidas, para estar cuidando sim, Pai, do nosso deitar, do nosso sono. Te pedimos sim, Pai, perdão pelos nossos pecados, anseios, atitudes, olhares, pensamentos que foram desagrados ao Senhor já no dia de hoje. Colocando sim, Pai, na Tua presença, nossas vidas, nossas famílias, a todos que estão na live agora, a todos que vão ver depois, nas Tuas mãos, Senhor. Tome conta de cada um de nós. Tome conta sim, Pai, que na nossa saúde, no nosso querer, nas nossas provisões, o Senhor possa estar cuidando mesmo, para que a gente viva um mundo melhor, né? Nesse mundo tenebroso, sim, Pai, mas que o Senhor dê teu querer, dê, sim, Pai, a tua bênção, como o Senhor nos coloca, assim, da tua graça mesmo, sobre a vida de cada um, Senhor. Teu favor esteja conosco, né, Senhor, para aquilo que pedimos de prosperidade, mas não só financeira, mas espiritual e familiar. Agradecemos, Senhor, por esse tempo, colocamos todas nas nossas vidas nas tuas mãos e que o Senhor nos proteja e livre a gente de todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Aproveitando para estar convidando vocês para estar assistindo nossos cultos, que vai ser amanhã, das 15 horas e às 20 horas na Avenida Aruanã, 120 Alphaville, Barueri, São Paulo. Também tem online, né, no YouTube, se vocês quiserem acompanhar. Vai ser um culto de jubileu, né, para destravar as finanças, a sua vida em si. Tá bom? Deus abençoe a todos. Curta e compartilhe. Nós vamos colocar esse vídeo no Instagram. Se vocês quiserem uma oração, é só colocar no Sabrina, tá bom? Deus abençoe. Até mais. Até quinta-feira.